Então, gente, continuando, nós temos o seguinte. Vamos lá. Uma função f de x igual a seno de x. Então, nós já vimos o seu gráfico, tá certo? Eu disse para vocês, agora eu vou montar ele de uma forma um pouco mais simples, tá? Então, como que eu faria para montar ele de forma geral? X, f de x. Em x eu atribuo alguns valores notáveis, que eu já havia dito para vocês, tá? Eu vou usar, monta ali uma circunferência trigonométrica, ó. Tô usando o procedimento padrão agora, tá? Olha lá. Eu vou usar alguns valores, como 0, π sobre 2, 0, π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e o 2π. Deixa eu só arrumar aqui, que ficou curtinho, tá certo? E aí, gente, eu vou atribuindo. Por exemplo, eu já sei que é 3π sobre 2 e 2π. Então, o que acontece? Eu verifico, ó, se x for 0, então, se x for 0, quanto que é o seno de 0? O seno de 0 está aqui, é 0. Se quiser completar lá na circunferência, ó, 1, 0, 0, 1, menos 1, 0, 0, menos 1, tranquilo, tá? Pode fazer isso de boa. Então, o primeiro valor é o cosseno, o segundo é o seno. Cosseno e seno, e assim vai, tá certo? Então, mantenha o mesmo padrão. 90, seno de 90, ó, se x for 90, seno de 90 vale 1, 1. 180 menos 1, que menos 1, 0. 270, estou aqui embaixo. Aqui sim é menos 1. E 360, 0. Tá? Então pronto, eu montei uma circunferência, montei uma tabelinha, os valores notáveis, os valores... Por que eu peguei esses valores? Que é onde eu tenho o intermediário, o máximo e o mínimo. Pronto, é o que eu preciso, tá certo? Monto aqui então um plano cartesiano. Eixo X, eixo Y, ficou horrível, tá? Peraí. Sem régua, hein? Deu uma desviadinha ali, mas tudo bem. Eixo X, eixo Y, e aí eu marco, ó, 0, 0. Π sobre 2 com 1. Π com 0. 3π sobre 2 com menos 1. 2π com 0. Tá? E aí, gente, ó, eu já sei o formato dela, né, que é uma onda. Então ela vem aqui de baixo, ó, tchum, subiu, atingiu o máximo, desceu, passou por 0 ali, subiu de novo, pronto, tá lá. Tá? É o que eu preciso, pronto. Tá certo, gente? Então, beleza. O que nós vamos fazer agora? Então essa é a função seno, olha como ficou simples. Falei direto, construí o gráfico dela e pronto. Só que acontece o seguinte, tem função que sofre algumas transformações. Então são vários tipos de transformações que nós podemos ter na função seno, tá? Por exemplo, ó, deixa eu jogar para cima. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Ó, aqui eu vou inserir um gráfico. 2. Tá bom. Oh, mas que coisa. E o terceiro tá aqui, ó. Putz, eu apaguei o outro. Dá para entender.
Tá? Deixa eu tentar aumentar um pouquinho. Tá certo? Então, vamos lá. O que acontece, gente? Esse gráfico aqui, ó, eu fiz ele pelo décimos, tá? Então, o que acontece aqui? Nós temos... Eu tirei um print para poder mostrar para vocês, porque lá, se eu mostrasse, eu não ia conseguir colocar o laser tudo certinho. Esse primeiro gráfico aqui é da função f de x igual a seno de x. Basicão, tá? Tá em inglês aqui, né? Ó, dá pra ver, tá em vermelho. Você identifica pela cor, ó. Vermelho é do vermelho, azul é do azul. Tá? Por isso que eu quis colocar aqui, ó. Vermelho, azul e verde. Tá? São os 3 tipos que nós temos. Depois eu posso até aumentar um pouquinho para ver se fica melhor, tá? Mas é a nossa função seno, ó. Tá lá. O que acontece também, gente, é que aqui, ó, aqui eu tenho π sobre 2 radianos, tá? Tá em radianos, é que 2, 4, essas coisas, esses valores em radianos aqui são valores numéricos, por isso que fica assim, tá bom? Então pode ver aqui que, ó, 2, aqui seria o 3, né? Pode ver que aqui é 3,14, que é 180 graus, tá certo? Então é só por causa do sistema, tudo bem? Ó, 6, 2π é 6,28, então um pouquinho depois de 6, então dá para perceber, tá? Então eu teria aqui, ó, o π, aqui eu teria 3π sobre 2, normal, tá? E 2π, π sobre 2, 0. Ó, pela escala dá para perceber que aqui é 1 e aqui é menos 1. Então eu tenho o valor máximo dela e o valor mínimo, tá? Notem que essa função, olha lá, beleza, desculpa aí, deixa eu fazer uma outra coisa, ó. Deixa eu pegar essa daqui e tirar daqui mais fácil, tá? Então, ó, o menos 1, ele continua, meu Deus do céu, o 1 ele continua aqui, só prolongando um pouquinho, beleza, tá certo? Então eu tenho a nossa onda variando ali entre menos 1 e 1, ela vai para o infinito positivo e tudo mais. Vou diminuir um pouquinho ela. Ah, ele não diminui. Saco. Tudo bem. Ó, então vamos lá, vou pegar essa outra aqui. O que eu fiz, gente? Eu peguei no mesmo gráfico, deixa eu jogar essa mais para baixo, ó, fica mais fácil. No mesmo gráfico, eu coloquei uma segunda função. Só que eu coloquei a função como se ela tivesse, como não, ela sendo multiplicada por 2. Eu queria que vocês observassem graficamente o que aconteceria, tá? Ao multiplicarmos a função por 2, por exemplo, olha lá, gente, a imagem dela não ia, o y dela aqui, ó, no seno, não era o máximo 1, mínimo menos 1, tá? O que acontece? Multiplicando o seno por 2, vocês estão percebendo o que aconteceu? Ela foi lá no 2, no valor máximo dela em y passa a ser o 2, e o mínimo passa a ser menos 2. Tá? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. O que aconteceria se eu multiplicasse ela por 2. Tá? Olha nesse daqui. Nesse terceiro gráfico, eu tenho 3 funções. Seno, que é a vermelha, vou até aumentar um pouquinho aqui, tá? O seno é a vermelha, tá aqui, 2 seno azul, 3 seno verde, tá? Então observem a imagem das funções, ó. O máximo aqui é 1 na vermelha, que é seno de x, 2 na azul, que é 2 vezes seno de x, e o máximo aqui na verde,
3, que é 3 seno de x. Pode ver ó, que o 3 está entre 2 e 4, tá? Mesmo usando o aplicativo para construção gráfica, dá para perceber nitidamente isso daí. Tá ok, gente? Já em relação ao mínimo, ó, menos 1, tá? Na azul, menos 2 e na verde, menos 3. Mesmo esquema, tá ok? Ou seja, quando eu multiplico, deixa eu organizar essas ideias aqui com vocês, ó. Se eu tenho uma função seno f de x que tem a forma, eu vou colocar como b vezes seno de x, ou seja, b está multiplicando seno, esse b, ele aumenta ou diminui a amplitude da imagem. Mas como aumenta ou diminui? Se eu multiplicasse por meio, ia diminuir, tá certo? Então, por exemplo, ó, f de x igual a 2 vezes seno de x. Gente, eu faço o mesmo esquema, tá? X, calculo aqui seno de x e depois 2 vezes o seno de x. Então, vou montar esse gráfico na mão agora, tá certo? Então, ó, x vai ser, vou colocar 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Então, seno de 0, 0, de 90 dá 1, 180 é 0, 270 menos 1, 360 é 0. Esses valores a gente já tem de cabeça, vocês também vão ter, tá? A nossa função agora é duas... Desculpa aí, agora a cachorrada tá aí pensando. 2 vezes 0. Ó, se seno for 0, então eu multiplico por 2. 2 vezes 0 dá 0. Se seno for 1, 2 vezes 1, 2. Se seno for 0, 2 vezes 0 dá 0. Se seno for menos 1, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. 2 vezes 0, 0. Pronto, gente, é o que eu precisava, ó. Vou fazer certinho, né? Olha lá. 1, vou colocar o 2 aqui, tá? Menos 1, menos 2. Então, eu coloco aqui, ó, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2. Não tem um padrão de unidade de medida, se você só estabelece para cada quarto de circunferência, né? De 0 a 90, coloca lá 2 centímetros, então de 90 a 180, 2 centímetros. Então, tô falando aqui, ó, essa divisão tem que ser perfeita, tá? 3π sobre 2, 2π, tá? Então, aí vai lá, ó, no gráfico, novamente. Deixa eu colocar um escuro aqui. 0 com 0, π sobre 2 com 2, π com 0, 3π sobre 2 com menos 2, 2π com 0. Então, ele vai ficar assim, ó. Ele vai lá, ele fica mais agudo. Ele sobe, desce. Tá? Continua aqui, ok? Se fosse a função seno, eu gosto de colocá-la num tom um pouco mais claro e só tracejada, ela ficaria assim, gente. Olha a diferença, ó. Como eu coloquei lá naquele gráfico. Tá? Então, olha a diferença. Aqui em laranja eu tenho seno de x e em preto eu tenho 2 seno de x. Bonitinho, né? Então, percebam, aqui eu mostrei qual é o papel, qual é a transformação que nós efetuamos ao multiplicar o seno por um valor. Tá ok, gente?
Pessoal, ó, cachorrada aí não tem o que fazer, tá? Então, vamos lá. Pô, mas é só isso? Não, não é. Existem outras transformações. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês. Se eu tiver, por exemplo, deixa eu pegar aqui pelo gráfico que eu tinha feito. Tá, essa daqui, ó. Essa transformação. Essa e essa. São essas duas que eu fiz aqui, tá? Quando eu somo, por exemplo... Aí tá certinho, agora ficou legal. Tá? Então, eu peguei aqui um outro tipo de função, vou chamar aqui de y, pode ser f de x mesmo, tá? Uma outra função, f de x, que agora eu vou colocar seno de x menos π sobre 3, tá? O que acontece com esse tipo de função? Pô, quando eu estou subtraindo um valor de x, só que esse valor faz parte do arco, o que vai acontecer ali? Gente, quando eu subtraio, olha lá, ó, vamos primeiro aqui. Tá? Essa função vermelhinha, deixa eu puxar só um pouquinho para cá, a vermelhinha continua sendo seno de x. A azul é seno de x menos π sobre 3. O que aconteceu? Vocês estão percebendo que eu subtraí π sobre 3 de x? Ou seja, essa função, a onda é equivalente, é perfeitamente a mesma onda do seno. Só que ela é transladada para a direita. Ou seja, ela não tem o início aqui, ó. Ela não teve o início na origem. Ela foi transladada para a direita. Por quê? Porque eu subtraí de x π sobre 3, que seria 60 graus, tá? Então, aí houve uma translação horizontal. Ah, mas o que vai acontecer, por exemplo, se eu tiver... O que aconteceria, por exemplo, se eu tivesse somado... Olha aqui, ó, nesse outro gráfico, ó. Olha lá. A vermelha tá aqui. Ela começa da origem, tá? Normal, função sendo normal. Beleza? Subtrair π sobre 3, a roxa. Ela foi deslocada para a direita. Π sobre 3, que é equivalente a 60 graus. Então, há uma translação horizontal dela, tá? E se eu somar π sobre 3? Seria a preta, ó. Ela vem para a esquerda. Ou seja, ao somarmos um valor no arco, em nosso arco X, você está efetuando uma translação horizontal da curva. Você joga ela para a direita ou para a esquerda, depende da transformação, tá certo? É o que eu vou colocar agora para vocês. Ó, então vamos lá, eu vou usar um outro termo. Eu vou usar o quê? Eu vou usar assim, ó, seno f de x é igual a seno de x mais d. Depois eu vou montar ela inteira, tá? Esse mais d, com d positivo, sendo maior que zero o valor de d, tá? Como aqui é mais, gente, se for seno de x mais d, a translação ela será efetuada uma translação horizontal. Não tá mais D? Então ela vai para a esquerda, hein? Para a esquerda. Tá? Se fosse f de x igual a seno de x menos d, também com
D positivo, se D é positivo, né, menos D vai ficar negativo, tá? Então, o que acontece? Aqui eu tenho uma translação horizontal para a direita. Ok? Então, ela foi deslocada para a direita porque é menos, tá certo? Eu vou mostrar para vocês o porquê que aconteceria isso, tudo bem? Então, vamos lá. Putz, como que eu faria para construir esses gráficos? Ó, tira um print aí do que nós vimos. Foi? Então, continuando. Olha lá. F de x igual a seno de x mais π sobre 3. Deixa eu só um minutinho. Ela tá aqui, ó. Gente, foi mal, desculpa. Seno de x mais π sobre 3. Como que eu faria para montar esse gráfico, tá? Então, o que que eu vou fazer, gente? Como aqui já é um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais específico. Então, aqui eu tenho, ó, esse é o nosso arco, tá? Então, eu vou montar uma tabelinha dessa forma, ó, um pouquinho maior. X mais π sobre 3. Aí eu vou ter que colocar uma coluna x. E aí eu vou colocar uma coluna seno de x mais π sobre 3. Tá? Então, o que acontece? Vamos ver. Para essa coluna x mais π sobre 3, atribuímos a ela os valores notáveis como anteriormente nós fizemos. Tá? O que acontece aqui, gente, é que eu vou primeiro achar o seno do arco. O arco é tudo. É o x mais π sobre 3. Tá? Então, vamos lá. Para ele, eu vou colocar os notáveis. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Ok? Como preencho essa terceira coluna normalmente, ó, seno de 0. Por quê? X mais π sobre 3 vai ser 0. Então, eu vou ter o seno de 0, tá? Porque aqui dentro vai dar 0. Ou seja, seno de 0 é 1, não muda. Aqui dentro vai dar 90. Seno de 90... Desculpa, a gente inverti. Seno de 0 é 0. Seno de 90 dá 1. 180 é 0. 270 dá menos 1. 360 é 0. Tá? Aí, nós vamos fazer o seguinte. O problema é na hora de montar o gráfico. Por quê? Porque eu não tenho como colocar, gente, no eixo X, os valores, o arco X mais π sobre 3. Não tem como representá-lo aqui no gráfico. Como que eu vou colocar esses números aqui? X mais π sobre 3? Não. Então, presta atenção nisso, essa parte mais chatinha, ó. Se x mais π sobre 3, eu vou colocar os cálculos aqui embaixo, para vocês entenderem bem. Ó, se x mais π sobre 3, eu não disse que ele é igual a 0? Então, para ele ser igual a 0, o x tem que ser igual a menos π sobre 3. Então, x vai ser menos π sobre 3. Então, para esse x igual a menos π sobre 3, quando você coloca ele aqui, ó, menos π sobre 3 mais π sobre 3, vai dar 0. Seno de 0 é 0. Então, para esse x, inclusive ele que vai vir aqui no nosso gráfico, tá? Para esse x, você tem que o y é 0. É porque ela teve uma translação, ela vai ser transladada, ó, tá somando π sobre 3, ela vai lá para a esquerda, por isso, tá? E aí, gente, eu faço o mesmo com os demais
valores. Ou seja, se x... Deixa eu colocar em azul de novo. Ó. X mais π sobre 3, que é o nosso arco. Agora, se ele for igual a 90, π sobre 2. Eu vou ter que fazer conta, hein? X é igual a π sobre 2 menos π sobre 3. Calcule MMC. 6. Esse é mais trabalhoso mesmo, não tem como fugir disso. Opa, chutei aí o tripé. 6 dividido por 2, 3, vezes π, 3π. 6 por 3, 2, vezes menos π, menos 2π. Tá? Então, 3π menos 2π vai dar π sobre 6. Mesmo esquema, ok? Então, aqui vem π sobre 6. Significa que se x for π sobre 6, mais π sobre 3, tá? Vai dar o π sobre 2, ó. Π sobre 6 é 30, mais 60 dá 90. Estão entendendo? Espero que sim, tá? E aí continua, ó. Se x mais π sobre 3 for igual a π, então x é igual a π menos π sobre 3. Vocês estão percebendo que vai ter um padrão, né? Basta eu subtrair de cada um desses arcos aqui, ó. Basta eu subtrair π sobre 3, tá? Por isso dá para fazer direto. Portanto, 3 vezes 1, 3, menos 1, 2π sobre 3. Aí vocês já vão percebendo um padrão, ó. Deixa eu subir um pouquinho. Vou fazer aqui ao lado para não... x mais π sobre 3 igual a 3π sobre 2. Mesmo esquema. X é igual a 3π sobre 2 menos π sobre 3. X é igual, calcule MMC, 6 por 2, 3 vezes 3, 9π. 6 por 3, 2, menos 2π. 7π sobre 6. Tá? E, por fim, x mais π sobre 3 igual a 2π. Então, aí x é igual a 2π menos π sobre 3. Ou seja, 6 menos 1, 5π sobre 3. Tá certo, gente? Então, aí, basta agora encontrarmos cada um desses valores lá no... representá-los, né, no eixo x, ó. Vou colocar aqui menos π sobre 3, seria menos 60, tá? Π sobre 6. Deixa eu fazer uma escala menorzinha, peraí. Aqui, ó. Menos π sobre 6. 30, 60, 90. Então, π sobre 6 estaria aqui. Aqui seria π sobre 2, tá? Porque eu não vou usar. Π sobre 6. 2π sobre 3. Então, 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3. 2π sobre 3. 1, 2, 3. Mantém o mesmo padrão, tá, gente? 7π sobre 6 e 5π. Opa, 5π sobre 3. Então, apaguei aqui sem querer. Aqui embaixo. Tá certo, gente? Então, não é simples, eu disse para vocês. Na verdade, eu pensei numa aula dupla, mas já tá indo para uma aula tripla, tá? São muitos detalhes, tá certo, gente? Espero que vocês estejam compreendendo tudo aí, tudo certinho. Vamos lá. E para representar no plano, então, eu tive que usar essa coluna X. Cada um dos seus arcos estão aqui, tá? E com os respectivos valores da terceira coluna, que são os de Y, tá certo? Então, aí,
menos π sobre 6 com 0. Π sobre 6 vai dar lá com 1. 2π sobre 3, 0. 7π sobre 6 com menos 1. 5π sobre 6 com 0. Então, ó, a curva em si, gente, não muda nada. A curva é a mesma curva da função seno. É a mesma coisa que a função seno. Só que a função seno, gente, ela estaria... Eu vou colocar ela fraquinha aqui, ó. Em verdinho, ó. Ela ficaria aqui, ó. Tchum. Ela ficaria assim. Então é a mesma coisa, é um paralelismo, inclusive, tá? São praticamente paralelas ali. Se eu deslocar uma encaixa na outra, é isso que eu quis dizer. Tá certo, gente? Então, a função seno de x mais π sobre 3, como é mais π sobre 3, ela foi deslocada para a esquerda, tá? Só um detalhe aqui, gente. Acabei de ver um erro meu. Tá chegando e-mail. Acabei de ver um erro meu aqui, simples, tá? Desculpa aí, ó. Pumba, vocês já devem ter percebido, eu não percebi, só percebi agora. Então aqui é π sobre 3, tá? Menos π sobre 3, é menos. O menos já tava, mas eu coloquei π sobre 6. Desculpa aí, gente, tá batendo, já são 15 para 6, né? Já tá dando aí nosso... Cabeça já tá indo pro saco, ó. Tá certo? Então, mesma coisa, então percebam que eu só fiz uma translação dela para a esquerda. Isso ocorre naturalmente. Então, notem, gente, cuidado. Essa primeira coluna, eu atribuo... Isso aqui é o nosso arco. Tá aqui, ó. É o nosso arco. Então, a ele eu atribuo os valores notáveis. Tá? 0, sempre mesmo padrão. Só que eu preciso achar o x. Então, aí eu igualo x mais π sobre 3 a cada um desses valores, que foi o que eu fiz aqui. Por que ela vai para a esquerda? Porque ó, aqui eu mostro muito bem, isso fica muito claro. X mais π sobre 3 igual a 0, quando eu igualo a 0, na hora que você passa o π sobre 3 para o segundo membro, fica menos π sobre 3. Então, por isso que ele vem para a esquerda. Se aqui fosse menos, ó, aqui no marco nosso fosse menos, ao igualar a 0, ele vai para a direita, menos passa mais, então ele andaria para a direita, que é o nosso ponto de partida, tá? Então, eu estou no 0, 0, 0, 0, 0. Mas como eu estou somando mais π sobre 3, ao igualar a 0, ou seja, qual o valor que x deve assumir para que essa soma seja 0? X deve assumir o valor menos π sobre 3. Então, menos π sobre 3 mais π sobre 3 vai dar 0. Então, por isso que ela vem para a esquerda. Legal? Então, por isso que eu quis mostrar aí para vocês também. Tá, gente? Então, ó, quem quiser tirar um print agora, pode tirar enquanto eu respiro aqui. Aí existem mais algumas transformações, tá? Quais são elas? Eu tenho, deixa eu ver se eu tirei foto. Tá. Ó, não preciso disso. Ó, eu vou usar essa daqui. Vou usar essa daqui, tá? Onde nós temos, opa, f de x. Bom, tá aqui, ó, né? Eu vou mostrar porque isso aqui é bem simples, essa transformação. Então, eu vou ter alguma coisa desse tipo, ó. A mais seno de x, tá? Olha, gente, o que acontece? Então, novamente, seno de x é a vermelha, é a basicona, tchumba, tá? A azul. Olha o que eu fiz, gente. O A aqui vale 1, tá?
Quando eu somo 1 a função, eu vou pegar todos os valores dela e vou somar uma unidade. Então, como ela está oscilando aqui, é o eixo X, ela está oscilando aqui, né? Ela vem, faz essa oscilação. Se eu somo 1, todos esses pontos da função sobem uma unidade. Porque eu somei 1, obviamente. Tá? Então, aí, gente, o que nós temos? Ó, todos esses pontos serão somados 1. Então, ela vai sofrer um deslocamento vertical. Uma translação vertical. Tá? Somei 1, vai uma unidade para cima. Somei 2, ela sobe 2 unidades. Tá certo? E se eu subtrair 1? É a preta, ó. Gente, se eu somar, ela sobe. Se eu subtrair, ela desce. Ó, começa a ficar mais simples. Tá? Percebam, elas são paralelas. Todas paralelas. Tudo bem? Então, super tranquilo, de boa. Tá certo? O A tem o papel de efetuar a translação vertical. Ou seja, se for A maior que 0, transladada ou translação para cima. Se o A for negativo, a translação será para baixo. Para baixo. A translação vertical. Vai para cima, vai para baixo. Tá? Simples de tudo. Tudo bem? Ah, mas e como que eu faria para construir um gráfico dela? Gente, mesmo esqueminha, mesmo esquema. Tira um print aí que eu vou mudar de tela. Aguenta um pouco aí, pessoal, que só falta mais um, tá? Printou? 3, 2, 1, foi. Então, ó, um exemplo. F de x igual a 2 mais seno de x. Gente, monta a tabelinha normal, tá? O mais difícil já foi, que é quando eu coloco seno de x mais alguma coisa. Aí fica meio chatinho mesmo, tá? Ó, então, pessoal, aqui eu monto o gráfico. O gráfico não, uma tabelinha. X, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, tá? Seno de x, para não me perder, façam por partes. Bom, se x for 0, o seno é 0. Se x for 90, o seno é 1. 180, 0. Seno de 270 menos 1, 360, 0. Tá? Então, seno. E na última coluna, eu tenho 2 mais seno de x. Gente, eu só estou associando. Ó. Seno está aqui. Aqui eu vou somar seno com 2. Então, vamos lá, acompanha comigo. Se seno for 0, 0 mais 2, ou 2 mais 0, né, para manter a ordem ali, ó. 2 mais 0, 2. Se seno for 1, 2 mais 1, 3. Seno 0, 2 mais 0, 2. 2 menos 1, 1. 2 mais 0, também é 2. Pronto. Foi. Monto um eixo vertical. Eixo horizontal, x, y. Em x atribuímos os valores notáveis. 0. π sobre 2. π. 3π sobre 2. 2π. Normal, de boa, tá? E agora, em y, pessoal, nós usamos essa coluna, ó. Na verdade, esses valores aqui que nós vamos usar. Então, eu vou até dar uma destacada neles aqui, ó. Chumba. São esses valores que eu preciso, tá certo? Então, ó, 0 com 2, 1, 2, para não ficar muito para cima, tá? Começa aqui. Se x for 0... y é 2, ela subiu, né? Tá? Opa, precisa até o 3, ó. 3.
Se x for π sobre 2, aqui vai dar 3. Π com 2. 3π sobre 2 com 1. 2π com 2 de novo. Olha lá como que ela fica. É a mesma função. Fiz uma escala um pouquinho diferente porque ela subiu, né? Ela foi transladada no sentido vertical aqui, então não tinha como eu manter o mesmo padrão, tá? Então, é por isso que eu mudei um pouquinho a escala dela aqui. Tá certo, gente? É isso. Tem mais? Tem. Então, aguenta aí. Ó, eu não posso interromper agora, senão vai me complicar também. Então, vamos lá. Pô, qual que é o último caso? Que legal, não tirei foto do último caso. Então tá, eu tiro aqui, ó, rapidinho. Inclusive, eu vou mudar um pouquinho para não ficar cansativo para vocês. Poxa vida, o que eu fiz aqui nessa zica? Fui inserindo. Fui clicando, fui inserindo. Desculpa aí, gente, ó. Eu mudo aqui rapidinho, vamos lá. Eu só não vou conseguir mostrar para vocês, mas eu tiro um print, tá? O aplicativo é o Desmos, tá aqui. Vocês já conhecem, tá? Então, vamos lá. Y igual a função seno de x. É a nossa basicona que tá lá, ó. Seno de x, tá certo? O que falta mostrar para vocês é essa transformação. Y igual a seno, se eu colocar algum número multiplicando x, por exemplo, 2x. E aí eu vou colocar um número, x dividido por um número, y igual a x, seno de x dividido por 2. Olha que legal. Vou recolher um pouquinho aqui. Eu vou deixar esse gráfico, vou tirar um print aqui, pumba. Foi. Agora eu vou lá com vocês de novo e volto a explicar por aqui. A transformação agora, gente, será da seguinte forma. Nós vamos ter uma função f que é igual a seno de cx, quando eu tenho o x multiplicado por um valor. Esse x, ele muda, ele interfere no período da função. Ele vai mudar o período. Ou seja, não, aqui, olha lá. Olha lá, gente, que legal. Mas que coisa esse negócio. Não quero rotacionar essa jossa. Não vai travar agora, né? Vai. Então, o que acontece aqui, gente? Ó, vamos lá. A função vermelha é y igual a seno de x. É a basicona normal, tá? A função azul é y igual a 2, aliás, seno de 2x. E a função verde é y igual a seno de x sobre 2, gente.
tá? Então, vocês estão percebendo o que aconteceu aqui. Na azul, vocês perceberam que houve um achatamento. Opa! Na azul, houve um achatamento da função. Olha a vermelha. Quer ver, ó? Eu vou fazer algumas modificações aqui no gráfico. Olha que legal. Eu nunca dei uma aula tão específica assim, gente, ó. Vermelho tá aqui, começa aqui. Aqui eu tenho um período dela, tá vendo? Esse é um período da nossa função vermelha. Tá? A nossa função azul, eu multipliquei por 2 o valor de x. Ou seja, o período aqui nosso era 2π da função vermelha, que é o período da função seno, 2π. Tá? Na função azul, olha o período dela, começa aqui e termina aqui. Vocês estão percebendo que é exatamente a metade, ó, o período aqui, o período é a metade do período de seno de x. Ou seja, eu tenho uma oscilação completa da onda em apenas um intervalo que vai de metade, né? Metade de 2π é π. Então, se eu dobrar o valor de x, se eu multiplicar x por 2, o período ficou reduzido pela metade. Legal, né? Agora, o que eu fiz nessa outra verde aqui, ó? Eu dividi o x por 2. O que aconteceu com o período? O período dobra em relação a seno. O período aqui é o dobro do período de seno de x. Meu, dividir x por 2 dobrou o período. Vocês estão percebendo que a operação inversa? Multipliquei o x por 2, o período reduziu pela metade, ó, dividiu por 2. Dividir x por 2, o período dobra. Então, o da verde, ó, ele começa aqui e termina aqui, ó, perto do 12. Então, se o período da função é 2π, esse daqui vai ser o dobro, né? 4π. Esse é o período da função verde. Classifiquei com cor, tá? Ou seja, função seno de x, o período é 2π. Se eu multiplicar x por 2, o período se reduz pela metade. Se eu dividir x por 2, o período dobra. Sempre operação inversa. Assim como lá atrás eu fiz x mais π sobre 2, π sobre 3, ela veio para a esquerda. X menos π sobre 3, ela vai para a direita, tá? Então, nesse caso, gente, muda o C, o valor de C, que é o valor que está multiplicando x, ele muda o período da função, tá? Então, se eu tiver 2x, ó, vou colocar, ó, seno de... Bom, se bem que eu já coloquei ali. Ó, vou colocar um exemplo, tá? Então, se x for... Aliás, se c for 2, c igual a 2, o período fica reduzido pela metade. Se C for meio, o período fica multiplicado por 2. Beleza, gente?
E assim conseguimos praticamente fechar nossa aula. Deu 50 minutos mais 45 da outra, 40 e poucos da outra. Tá, gente? É só um tema. Eu falei que seria uma aula dupla. Foi um pouco mais do que uma aula dupla. Tá certo? Tô também arrebentado aqui mentalmente. Tá? Então, só generalizando, uma função completa seno terá a forma a mais b seno de cx mais d. Ou seja, existem funções, gente, que são completas e terão esse formato, tá? Lembrando que o a é a translação vertical. O b, ele aumenta ou diminui a amplitude da imagem. C muda o período da função. Inclusive eu já vou calcular como que vocês calculam, vou colocar como vocês calculam o período. Mais 2 minutos não vai matar ninguém, tá? E D mexe na translação horizontal da senoide. Tá? Então são as movimentações. A joga ela para cima se for positivo, para baixo se for negativo. B vai deixar ela mais alta ou mais baixa. Vai mexer assim, vai deixar ela mais alta ou mais baixa, tá? C é achatamento dela, ou ele achata ou ele aumenta ela, tá certo? Deixa ela mais suave ou deixa ela mais, vamos dizer que íngreme, tá? E o D translada ela horizontalmente. É isso, gente, que vocês vão precisar. É isso que nós vamos usar. Não vou fazer exercício agora, porque não tem como, tá bom? Eu vou fazer o contrário. Vou colocar algumas ideias associadas aos gráficos para vocês responderem. E depois eu vou fazer uma aula só de exercícios. Tá certo, gente? Então agora, valeu. Até a próxima. Tchau, gente. Um beijão em todos vocês. Tchau.